Todo mundo acha que o principal motivo para comprar um carro elétrico é a economia, assim como eu achava. Mas hoje, quase 2 anos depois, eu digo para vocês que eu me enganei. E vou mostrar para vocês os principais motivos porque eu prefiro o carro elétrico e, se puder, eu não volto pro carro a combustão. E ó, praticidade. O carro tá desligado, trancado, ó. A chave tá no meu bolso. Muito carro tem isso aqui, ó. Só de você apertar ele já destrava, mas ó. Você abriu, ele já liga o carro. Vou mostrar para vocês o quão silencioso o carro é para sair de casa, ó. Literalmente barulho nenhum. Outra coisa interessante do carro elétrico é isso aqui. Todo mundo sabe, né? O torque instantâneo. Esse carro é o Dolphin GS, só tem 95 cavalos. Mas apesar disso, a sensação é que ele anda bem mais. Eu tinha um HRV de 140, 1.8 e a sensação era a mesma. Vou mostrar pra vocês que eu vou sair aqui. Rapidinho ele pega a velocidade. Às vezes você acha que precisa de um carro mais potente e tudo mais, só que às vezes o torque, o delay do teu carro que faz com que você sinta que ele é mais lento, mais travado, sabe? A sensação faz maior diferença. Outra coisa muito legal é isso aqui, ó, as câmeras. Ele tem câmera para todos os lados, né? Tem câmera na frente, tem câmera na direita, na esquerda, e você consegue selecionar qualquer uma, independente de estar em movimento. Câmera de trás. Isso aqui, ó, essa projeção que ele faz também quando você vira o volante, tá vendo aquele tracejado ali? Tudo isso faz uma diferença muito grande no conforto, na experiência ao dirigir o carro. Muitas vezes tem alguma coisa na frente do carro e você não conseguiria ver se não fosse pela câmera. Um buraco, uma pedra, alguma coisa que arrastaria no para-choque. Usar o GPS por essa mídia aqui enorme também faz uma diferença absurda. Então vocês dirigindo realmente o carro para vocês terem noção o quão melhor é navegarem por ela. E o fato de ter internet nativa no carro também te dá muito mais facilidade. Se você quiser carregar, você consegue vir aqui nesse pontinho e ele vai ver para você onde é que tem os carregadores mais próximos. Além disso, tem esse outro aqui também, ó, esse raiozinho, que com ele você consegue ver com a autonomia que você tem até onde o carro conseguiria alcançar e quais postos você teria no caminho, tá vendo? Isso tudo é com a autonomia que eu tenho aqui, ó, estimada, claro, né, de 200 quilômetros. Ele consegue me mostrar até onde eu consigo ir. Então, por exemplo, eu quase chegaria em Juiz de Fora, conseguiria ir até ali, ó, região dos lagos. Que ela mostra, vamos supor, coloquei aqui pro Plaza em Niterói. Ela mostra a distância, o tempo que eu vou gastar para chegar lá, estimado, né? E ela mostra qual a bateria estimada que eu vou chegar lá. E essa bateria aqui realmente é uma precisão boa que ela tem. Às vezes ela erra um pouquinho para mais, um pouquinho para... mas ela chega com uma estimativa bem próxima daquilo ali. Então essa neura de, eu vou ficar sem bateria no meio da rua, você pode ficar sem bateria no meio da rua sim. Mas para você ficar sem bateria, você vai ter que dirigir sem olhar o nível de bateria do carro e sem olhar para onde você está indo. Aí, se uma pessoa dirigir um carro a combustão sem olhar o marcador de combustível, sem ter noção de quanto o seu carro faz, porque se você não tem noção de nada, aí até no carro a combustão você pode ficar em apuros mesmo, e não tem muito o que fazer, né? Você não se preocupar mais com o trânsito igual você se preocupava antes. Na verdade, você tem prazer de estar dentro do carro. Primeiro que o carro não faz barulho, não vibra. Eu vou ter o barulho do trânsito aqui, não tem pra onde fugir. Mas só o fato de você saber que você praticamente não vai gastar por estar parado no trânsito, é claro, se tiver aquele calor absurdo, vai gastar mais do que gastaria, sem dúvida nenhuma. Vocês conseguem ficar horas parado no trânsito sem ter problema nenhum com questão de autonomia da bateria. Já se fosse num carro a combustão, eu ia fazer igual esse Renegade aqui do lado. Start-stop para poder conseguir economizar. Enfim, são subterfúgios que o carro elétrico não precisa fazer. Ele simplesmente está aqui disponível. Meio-dia e 10, 48% de bateria. 1 kW de consumo mesmo com ele parado. Ó, agora são 1h10. Fiquei 1 hora com ele parado aqui. O carro tá ligado esse tempo todo. 46% de bateria. Então gastou 2% aí para ficar essa 1 horinha parado.
Uma das coisas que eu mais uso nesse carro é esse aplicativo aqui. Cara, ele mostra tudo pra você, ó. Ele mostra a posição do veículo, ele mostra o status, por exemplo, quilometragem, ó. O carro dele tá mostrando que as portas estão fechadas, mas não tá travado. Aí se eu travar, eu vou travar agora. Vou atualizar. Agora ele atualizou, tá vendo? Aí se eu abrir a porta, eu vou destravar e abrir a porta. Ele mostra que a porta tá aberta, tá vendo? Ele mostra tudo em tempo real. Além disso, ele ainda fica me dando um aviso aqui, ó, fechado, mas não bloqueado, tá vendo? Que o carro não tá travado. Então se você esqueceu o carro, você não sabe se você trancou a porta, sabe? Você consegue ver por aqui. Além disso, tem serviço de carregamento para você consultar onde tem carregador, para você procurar assistência técnica por aqui também, suporte ao cliente e outras coisas interessantes. Você consegue travar e destravar o carro por aqui, tá vendo? Nesse botãozinho você digita a senha e aqui você também trava e destrava. Tem aqui o ar-condicionado que você pode ligar à distância e você pode programar. Então, por exemplo, vamos supor, todo dia você sai do trabalho 5 da tarde. Você vem aqui na programação do ar-condicionado, ó, programação. Aí você vem aqui, ó, bota lá 17 horas e ele vai ligar 17 horas. Embaixo em mais funções, quando você clica, se você for aqui em autorização de veículo, você consegue entrar ali e você consegue autorizar outra pessoa a mexer no seu carro à distância. Então, por exemplo, você parou o carro próximo da casa de um parente seu, alguém que você quer deixar o carro com a pessoa. Você não precisa deixar a chave com a pessoa. Só de você dar autorização pelo celular, ela consegue acessar esse aplicativo por lá e mexer em tudo que você está mexendo. E eu vou falar para vocês que nem todos os chineses não têm isso daqui. A BYD tem isso aqui, mas não são todas as marcas chinesas que têm isso. Se você parar em um local que não tem sinal de internet, você não vai conseguir acessar o carro pelo aplicativo. Outra coisa é isso aqui, ó, galera, posto de combustível. Eu sei que acaba aqui pro carro elétrico, a dificuldade de carregar na rua e tudo mais, ela se torna um vilão, né? Porque você fica limitado para viagem e tudo mais. Mas eu falo para vocês a verdade que se você for igual a mim, igual a, sei lá, talvez mais de 90% dos brasileiros e que dirige a maior parte do tempo na cidade, gente, o fato de você não precisar ir mais no posto de combustível, poder carregar na sua casa quando você chega, não se preocupar com combustível adulterado, não ter que ficar vendo preço de posto, descobrindo se aquele posto que para você era de confiança agora não é mais. Gente, é uma liberdade que só você provando mesmo para você ter noção. É muito diferente. Vocês que o posto de combustível ele começa a ficar até ressignificado, porque agora parar no posto de combustível para carregar o carro, como eu já viajei para São Paulo, para Minas algumas vezes, se torna um sabor de viagem, sabe? Então, sabe quando você vai pro aeroporto, você passa perto do aeroporto e sente aquela lembrança de coisas boas, de viagem, de experiências? É isso. O posto de combustível não se torna mais aquele fardo, aquela coisa chata que você vai lá, perde uma grana, corre risco de ferrar o seu motor, enfim. Agora não, agora ele tem sabor de viagem. Eu sei que para muitos de vocês o carro chinês não é sinônimo de coisa ruim, de má qualidade, que vai estragar logo ali na frente, mas se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que a Honda e a Toyota, quando entraram nos Estados Unidos, sofreram muito preconceito, porque a galera não confiava em carro japonês, a galera só gostava de carro americano, e depois elas conseguiram uma confiança tão grande que elas são líder de mercado hoje em dia. O Corolla é o carro mais vendido do mundo, por exemplo. Então, isso mudou, elas conquistaram a confiança, sabe? E o carro chinês, ele era, assim, uma coisa muito ruim. Mas hoje em dia, ele mudou muito a sua forma de qualidade das coisas. Vocês podem pesquisar, visitem a loja, vão no stand, conhecer o carro pessoalmente, faz um test drive que vocês vão ver que eu não tô falando besteira. Olha a vantagem da câmera. Eu acabei de parar numa vaga aqui, ó, e eu consigo ver que eu ainda consigo chegar mais perto da parede, tá vendo? Por aqui, já parece que eu vou bater. Que a qualquer momento eu vou encostar e bater. Mas eu sei que eu posso ir mais um pouquinho para sair um pouco mais da rua, apesar que ele já não tá na rua, né? Caso eu quisesse e ficar tranquilo. Brake hold. Alguns carros já tem isso daqui, né? Isso daqui é o freio automático. Quando você para o carro, se esse Azinho estiver ligado, que você ativa e desativa ele aqui, ó. Só dele estar ligado, você pisou no freio, tirou o pé do freio, fica parado sozinho. Você não precisa ficar com o pé no freio o tempo todo. E isso dá um descanso absurdo no trânsito, vocês não têm noção. E além disso, esse carro tem uma coisa que muitos não têm, que eu acho muito legal, ó. Quando o brake hold está ativado, eu tô com um cinto, né, obviamente. O carro tá parado, ele tá no D, olha ali, tá no D e tá só com o brake hold ativado. Só o fato de eu tirar o cinto, ele vai puxar o freio de mão sozinho, ó.
porque ele identificou que eu tirei o cinto. Eu não preciso nem puxar o freio de mão do carro. E aí, da mesma forma que eu mostrei lá no início, ó, só de eu sair do carro, o carro tá ligado ainda. Eu não preciso desligar o carro. Vou sair, farol ligado, tudo ligado. Aperto para travar, ele trava, desliga o carro sozinho e vai desligar o farol sozinho. Não precisa fazer mais nada. Então, na prática, eu não ligo mais e desligo o carro. E essa câmera, ela tem a visibilidade muito boa. É como se fosse aquela olho de peixe, sabe? Consigo ver a rua ali atrás, ó. Daqui, ó, eu não tenho visibilidade nenhuma. Mas com a câmera eu consigo ver a rua toda ali. Cara, isso faz muita diferença na hora de sair de uma vaga assim. Você tá sem visibilidade. O pessoal sempre pergunta, quanto tempo leva pra carregar o carro? Hoje eu vou mostrar pra vocês. Menos de 30 segundos. Tá aí. 30 segundos agora, 30 segundos amanhã, tá carregado. Brincadeiras à parte. Tá com 30% de bateria. Então vai levar 5 horas e meia pra carregar ele. E essa é a melhor sensação que tem. Chegar em casa, botar ele pra carregar e acabou. Não se preocupar com o posto, com o preço da gasolina, com nada disso. Então, galera, esses foram alguns dos motivos que me fizeram trocar o carro a combustão por um carro elétrico. Eu poderia citar vários outros motivos. Como eu falei pra vocês, independente da economia, eu gasto nesse carro a mesma coisa que eu gastava no meu antigo carro 2016, porque a parcela aumentou, tem mais depreciação do que o outro, que era Honda, e por aí vai. Mas independente disso, foi uma troca incrível pra mim. Não me arrependo e muito pelo contrário, eu só quero continuar evoluindo e comprando elétricos cada vez melhores. Se puder, eu não volto pro carro a combustão. Meu perfil é esse e é isso que eu penso. Se vocês concordam, discordam, falem aqui nos comentários, galera. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal se vocês assistiram até aqui, estão gostando do vídeo. Mandem para outras pessoas que vocês acham que esse conteúdo pode agregar e me falem o que vocês acham que pode melhorar aqui no canal. Valeu, tamo junto.